pessoal, sou Marco Oliveira, da IEP Brasília. Esse vídeo que nós gravamos foi uma solicitação de vários clientes nossos, quando nós fazemos visita para fazer um orçamento para a instalação de estação de recarga em veículos elétricos. Eles sempre nos questionam qual é o tempo de recarga de um veículo elétrico. Então, isso aí é muito relativo, porque vai depender de vários fatores. Eu vou, nesse vídeo, apresentar alguns dos fatores que podem ser bastante interessantes para todos que buscam a instalação de uma estação de recarga de veículo elétrico e, subsequentemente, a compra desse veículo. Bom, eu aqui coloquei uma definição de estação de recarga para veículo elétrico. A estação de recarga para veículo elétrico, no caso, nós estamos falando de estações AC, corrente alternada, ou no meio técnico denominado wallbox, é um sistema que permite o carregamento das baterias dos veículos elétricos, podendo ser usado em veículos elétricos 100% elétricos ou veículos híbridos, denominados plug-in. A estação de recarga de veículos elétricos, ela permite o controle do tempo desse carregamento, o horário de início e fim dessa carga e o controle do consumo de energia e, principalmente, monitorar algumas variáveis de segurança do sistema, como, por exemplo, a temperatura das baterias. A sua potência pode ser parametrizada, podendo variar de 3,7 a 22 kW. Vai depender se a estação ela é monofásica ou trifásica, dependendo da disponibilidade da instalação elétrica e do OBC, que é o On-Board Charge, ou seja, é o equipamento, o dispositivo que vai estar embarcado dentro do automóvel e que fará, no caso, a conversão de corrente alternada para corrente contínua, carregando as baterias. Bom, o primeiro passo que nós temos que fazer quando a gente vai fazer uma instalação de uma estação de recarga para determinar qual vai ser a sua potência, aquele 3,7 ou 22 kW, é nós sabermos se existe energia elétrica, demanda de energia elétrica disponível, ou na unidade autônoma, que é um apartamento, ou na área comum. Nesse exemplo que nós estamos mostrando aqui, foi um exemplo que nós estamos, no momento, inclusive, fazendo essa medição em um condomínio, e essa análise ela está sendo feita em um apartamento. Então, nós temos aqui o quadro que a gente denomina PM, que é o painel de medição. Esse painel de medição ele é composto por 3 barramentos. Esses 3 barramentos ele vai distribuir para alguns apartamentos. Então, dependendo da quantidade de apartamento, eu vou ter aqui uma série de interligação com quem? Os medidores de energia. Então, esses 3 cabos eles saem do painel de medição, né, e entram aqui no disjuntor que vai alimentar, no caso, a unidade autônoma. Nós temos aqui o medidor de energia. Esses cabos, eles vão passar pelo medidor e vão retornar para o apartamento, no caso, que vai ser alimentado. Aqui nós temos as nossas garras de tensão, que está sendo monitorado o sistema, as 3 garras de tensão, uma para cada fase. E temos também as 3, no caso aqui, medições de corrente também em cada fase. O equipamento vai ficar ligado aqui, no caso, durante 7 dias, 24 horas. Para quê? Para nós podermos determinar qual das fases que está indo para o apartamento é a que possui menor consumo. E nesse caso, nós utilizaríamos uma estação de recarga monofásica. Então, esse é o primeiro passo. Tenho disponibilidade? Se eu tenho disponibilidade, qual é a minha disponibilidade? Antes de mais nada, antes de comprar um carro, antes de instalar a estação, eu tenho que saber se o meu sistema ele comporta, ele tem essa capacidade de fornecimento. Bom, nessa outra imagem, nós demos então um exemplo, que é o exemplo justamente da recarga do automóvel. Para isso, nós estamos utilizando aqui uma estação de recarga de 7,4 kW. Aqui, internamente, esse carro ele tem
um dispositivo onboard charge de 7,4 kW e ele tem uma bateria, no caso, de 66 kW, ou seja, carga total da bateria. Na imagem abaixo, nós podemos então ver esse módulo de um fabricante, que é o módulo onboard charge, que faz justamente a conversão de tensão alternada para corrente contínua, no qual ele vai carregar as nossas baterias. Bom, no exemplo citado, seria um carro da Chevrolet Bolt, cuja capacidade da bateria é 66 kW e o onboard charge 7,4 kW. Muito bem. Esse carro, quando ele chegou ao ponto de recarga, ele estava com 30% de carga ainda na bateria. Ou seja, ele tinha 19,8 kW de energia armazenada. Então, se nós pegarmos os 66 kW, que é a capacidade total, subtrairmos do que ele tinha armazenado, ele precisaria de uma recarga de 46,2 kW. Então, para fazer esse cálculo do tempo, é extremamente simples. Pegamos o 46,2, dividimos pela potência que vai ser carregada através do onboard charge e teremos, então, 6 horas e 24 minutos. Então, esse carro ele vai demorar 6 horas e 24 minutos. Tem algumas características importantes das estações de recarga, que nós já fizemos em outros vídeos, né? Nos quais nós podemos justamente, os dois pontos principais é ajustar essa potência, tá, dentro do limite da estação de recarga, e também podemos, como comentei, colocar um retardo. O que vem a ser esse retardo de carregamento? Digamos que eu cheguei no local para carregar o veículo às 8 horas da noite, só que eu não quero carregar às 8 horas da noite, eu quero carregar a partir da 1 hora da manhã, por exemplo, da 1 às 8 da manhã. Então, eu vou programar nessa estação um delay, né, um retardo, para que ela, apesar de estar tudo preparado e engatado, ela só inicie o seu abastecimento à 1 da manhã. Por que isso? Porque à 1 da manhã eu vou estar com a minha menor carga de consumo dentro do meu apartamento. E com isso o sistema vai trabalhar mais tranquilo. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver interesse em mais alguma informação que a gente possa ajudar, eu sou o Marco Oliveira, da IF Brasília. Estamos aqui em Brasília e qualquer condomínio ou residência que queira fazer uma instalação de um sistema de recarga para veículo elétrico, estaremos à disposição para poder ajudá-los. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima.